Seja bem-vindo a mais uma Oliver Live. Eu sou o Luciano Oliveira e vamos falar novamente sobre a vida intelectual, literatura e entre outras coisas. Seja bem-vindo você que está pela primeira vez. E estamos agora no Instagram, se você estiver me ouvindo bem, me escutando bem nessa data estelar, diga aí nos comentários. Tudo bem, Cristi, Paulo, Duarte? Como é que vocês estão? Ótimo. Hoje nós iremos fazer um desvio, certo? Eu estou usando no meu devocional esse livro aqui, Uma Espiritualidade do Dever, de Henry Nouwen, não sei como falar dos caras, Henry J. M. Nouwen, não é? Então, algumas coisas interessantes que valem a pena ser comentadas, né, que eu acho que elas irão agregar de alguma maneira aqui nos nossos estudos, né? Eu estou num capítulo que ele vai falar sobre o perdão, não é? O ato de perdoar e ser perdoado, né? Eu percebo que existe uma confusão sobre esse tipo de atitude que eu acho que está ligado à nossa própria cultura, um pouco mesquinha, né? A nossa própria mediocridade, né? Lembra que mediocridade é aquele negócio do médio. Você não consegue ser tão elevado como também você não consegue ser tão profano, né? Você sempre está naquele meio termo, né? Aí o autor, ele vai falar o seguinte, né? Eu ainda não mudei de casa, quinta-feira, talvez agora eu mude, agora ainda vocês vão ter que continuar com o barulho dos carros, né? Ele vai falar o seguinte, olha esse trecho aqui. É exatamente o sentimento de solidão involuntária que espreita atrás de todos os nossos sucessos, o sentimento de inutilidade que se esconde debaixo de todo elogio que recebemos, o sentimento de falta de sentido, mesmo quando as pessoas dizem que somos fantásticos, que faz que às vezes nos agarremos às pessoas, esperemos delas uma afeição, um amor que não tem como dar. Esse último trecho, eu acho que é a parte mais importante daqui. O sentimento de falta de sentido, mesmo quando as pessoas dizem que somos fantásticos, que faz que às vezes nos agarremos às pessoas e esperemos delas uma afeição e um amor que não tem como dar. Eu acho interessante, né? Isso é uma coisa extremamente interessante. Quando você deposita numa pessoa todas as suas esperanças e todas as suas objetivos, toda a sua devoção. O que normalmente vai acontecer é que você vai quebrar a cara. Por quê? Você criou uma imagem que não é real. Você criou uma imagem... você criou aquela visão apaixonada. E veja assim, paixão, não estou falando necessariamente do sexo oposto. Você pode simplesmente construir uma imagem apaixonante de alguém, de um escritor, não sei, de um músico, ou de alguém que você acha superior, que aí, quando esse sujeito ele simplesmente não segue aquilo que você imaginava ser o protocolo, ou que sua paixão esperava, você acaba desistindo e reclamando, você acaba sendo inverso. Um exemplo mais contundente aqui, né? Por exemplo, o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, assim, ele é uma pessoa que ele consegue agregar, vamos dizer assim, tem uma facilidade no falar, de detectar os problemas, etc., além do carisma, simpatia, etc. E às vezes, como diz o autor, vem esses tipos de pessoas, às vezes sem sentido, e cria uma imagem do Olavo tal, não é? Que ele é o melhor, enfim, é o cara, etc. E que quando o Olavo não segue o protocolo daquela imagem que essas pessoas apaixonadas criaram dele, o espantalho, né? Elas se tornam os anti-Olavetes mais atroz que existe, né? É só você ver, né? Tá lá o Olavo, ele tá... não é? Ok, é conservador,
né, católica, etc, né, todo mundo, tem que ser católico mesmo, tem que ser católico mesmo. Aí a primeira coisa que ele vai criticar no catolicismo, o pessoal já vai embora. Não, porque acreditava que você não era assim. É uma coisa maravilhosa, né? E eles se tornam normalmente os anti-olavetes mais atroz, não é? Isso é uma coisa extremamente fascinante, não é? Quando nós criamos esse tipo de imagem sobre alguém que não é uma imagem real, é uma imagem da nossa paixão, e quando o objeto apaixonado não segue aquilo que o nosso ego pede, a ruptura vira o inverso, né? A paixão acaba se tornando um ódio mortal. No podcast dos Dias dos Namorados, eu também falei sobre isso, né? Sobre os 4... como que é mesmo? As 4 camadas de amor. Não é camada o nome que eu dei. É o nome que C.S. Lewis dá, né? Que se você fica muito tempo na paixão, aquilo vira egoísmo, né? Tem que estar sempre transitando, né? Mas beleza. Olha que interessante que o autor ele vai falar aqui também sobre o perdoar, né? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Perdoar outras pessoas por só conseguirem nos dar um pouco de amor, eis uma disciplina difícil. Continuar pedindo perdão aos outros porque só podemos dar um pouco de amor, também uma disciplina difícil. Dói dizer para os filhos, para a esposa ou o marido, para os amigos, que não temos como lhes dar tudo que gostaríamos. E é uma disciplina difícil oferecer perdão às pessoas, mesmo elas não sendo capazes de receber o perdão. Esse é um ponto também muito importante. Perceba que a disciplina e discípulo são palavras que têm a mesma raiz, né? Discípulo e disciplina, não é? Então, assim, se você é discípulo de alguém, ele vai te dar... você vai ter que seguir certas disciplinas que foram, vamos dizer assim, impostas, ou sugeridas pelo disciplinador, não é? Então aqui, por exemplo, esse é um livro de devoção matutina, né? Que você pode ler pela manhã para os cristãos, né? Tudo bem, Daniel, Guimelo, Márcia, como é que vocês estão? E vamos dizer assim que, basicamente aqui, você é um discípulo de Cristo, né? Então tem que seguir certas disciplinas espirituais, né? E uma delas está descrita na oração do Pai Nosso, né? Sobre o perdão ali, por favor, Pai, como que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha no nosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não é? Então, por exemplo, essa parte do perdão faz parte de, né, se você quiser ser perdoado por Deus, então você tem que perdoar aqueles que te ofenderam, tá? E por que eu estou falando isso? Existe alguma coisa aqui na nossa cultura nacional, duas coisas. O primeiro sobre como pedir desculpas, certo? E como aceitá-las. Eu quero falar sobre essas duas coisas. Eu acho que é uma coisa assim que eu vejo quase sempre, né? Eu sempre digo que às vezes a pior parte da desculpa é a justificativa. Mas como assim? Eu vou explicar, mais ou menos. Todo mundo espera assim quando você pede perdão para alguém, desculpa, assim, olha, eu errei, não é? Peço desculpas e a vida continua, né? O perdão, etc, né? Mas não é assim que funciona. Não é assim. O que eu vejo normalmente as pessoas falando é o seguinte: desculpa se você ficou ofendido. Desculpa se você não gostou. Desculpa se não era de acordo com a sua vontade, etc. Percebe? Dá pra perceber isso? Não sei se você já foi vítima desse tipo de pedido de desculpas ou foi também um executor desse tipo de pedido de desculpas. Mas, olha, perceba o seguinte nessa frase. Você não está pedindo desculpas. Você está pedindo para a pessoa te desculpar, mas só que você está colocando a culpa nela. Quando você fala assim, desculpas como que é? Desculpas se eu ofendi seus sentimentos, se eu te ofendi de alguma maneira. Não é? Você não está pedindo desculpas porque você está errado.
Você está simplesmente jogando a culpa na outra pessoa. Eu vejo isso direto. É em programa de TV, é em canal de YouTube, assim, ao meu redor, não é? Não sei se vocês já repararam nisso uma vez, né? Tá lá o sujeito, lá tem um canal no YouTube, ele, enfim, xinga todos os seus seguidores e não sei o quê. Aí ele, em vez de falar assim, pedir desculpa da seguinte, não, eu realmente estava num dia, sei lá, nervoso e eu peço desculpas porque realmente eu estava errado, não tem justificativa. Como que ele vai fazer? Ah não, xinguei vocês aí, mas desculpa aí se vocês ficaram ofendidos. Pô, pra isso você nem precisa pedir desculpas. E as pessoas não percebem. Às vezes elas aceitam. Não deveria aceitar um negócio desse. Se não pedir de desculpa nem de perdão, ela está simplesmente jogando a culpa em você. Nos seus sentimentos sensíveis. Né? Para de canalice. Né? Isso é de uma canalice sem tamanho. Né? E também outro ponto extremamente relevante é quando você pede desculpas. Né? Por exemplo, você está lá, vamos ver que você pediu de maneira certa. Né? Você pede desculpas para o sujeito, não é? Então, eu errei mesmo, desculpa. Existe, acho, alguma coisa na cultura nacional que quando você é a pessoa que chega e pede desculpa, você acha que você está no direito de achar que outra pessoa tem que confiar em você de novo. Ah, pedir desculpa, né? Então vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Se a pessoa do outro lado for assim, ok, não é? Mas ninguém é obrigado a ser assim, não é? Ninguém é obrigado. Você pediu desculpas, a pessoa não é obrigada a confiar em você de novo, a não ser que você consiga reparar o mal de alguma maneira. Esse é o ponto. Então, por exemplo, principalmente quando está numa questão de calúnia e difamação. Você vai lá, fala mal do sujeito, cria fofoca que não existe, cria coisas que não aconteceram sobre fulano de tal. Perceba que a difamação é um tipo de mal, não é? Que às vezes que é muito pior se você agredir o sujeito, dar uma porrada no sujeito. Porque a difamação você não tem mais controle. A partir do momento que você difamou alguém, aquilo se espalha de tal maneira que não tem mais como você reparar o mal com total certeza, né? Tem aquela história do Rabino, né? Não sei se vocês conhecem, que difamação, o pupilo dele chegou e falou assim, difamei alguém, etc. Como é que eu faço para reparar esse mal? O Rabino chegou, vai até o prédio mais alto que você conhece, pega um pedaço de papel, rasgue ele em vários pedacinhos, né? Corte em vários pedacinhos e jogue lá de cima do prédio. Aí chega lá o discípulo, né? Foi até o prédio, subiu as escadas, né? Ou pegou o elevador, né? Provavelmente, depende da época, né? Subiu lá no rooftop do prédio e jogou o papelzinho, né? Aí foi, e agora? Aí ele falou assim, tá, agora tenta achar cada um desses papelzinhos que você jogou em cima do prédio. Tenta capturar agora. Ele falou, não, isso é impossível. Ele falou, é isso, a difamação é exatamente isso. É um tipo de mal que tem o mesmo efeito do papelzinho. Não é? Para você depois repará-lo é muito difícil, às vezes quase impossível. Então, você veja bem, aí você difama o fulano de tal, pede desculpas, naquela humildade cristã, né? E acha que o sujeito é obrigado a confiar em você como se nada tivesse acontecido. Não, ele não é obrigado. Talvez, como sendo cristão, você é obrigado a perdoá-lo, mas também nada está falando que você é obrigado a confiá-lo 100%, né, em todos os sentidos. Então, eu acho que isso são dois pontos, dois aspectos, né, na cultura brasileira que é muito perceptível. A maneira como o sujeito pede desculpas e a maneira como ele quer que as pessoas recebam a desculpa dele, não é? O perdão dele. Não é? Não, agora que eu pedi perdão, você tem que realmente andar comigo como se nada tivesse acontecido. Se acontecer, ótimo, mas se não acontecer,
Você não pode exigir isso. Não é? Mesmo que você repare o mal. Às vezes não tem o que fazer. Não é? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Se estiver vendo no YouTube, em outro lugar, não se esqueça de se inscrever, ver aí os comentários na descrição aí, tem várias coisas, vários canais que você pode clicar e seguir, ok? Um beijo, um abraço.